Espreitador foi para um lado, Spike tá do outro, aí vai passar. 2 de costas, vem mais um. 4K, ele quer o Ace. Vai pra cima, Spike! That is filthy stuff from Spike. Ele é tão novo, gente. Se ele ganhar hoje, ele não vai poder começar jogando América no ano que vem. Não, assim que ele fizer 18 anos, ele vai jogar. Ele é muito bom. Ele vai ter essa oportunidade. Spikezinho, pegou o primeiro, tentou o segundo, terceiro na conta dele. Vai pro Ace! Isso, cara! Você ainda se surpreende com o Spike? Pô, cara, que jogadaça! Eu não vou falar pra ele falsificar documento pra jogar logo. Tina e hoje já, o cara quer ser preso, ele quer ser algemado. Só pra deixar claro, relaxa, tá? Só pra deixar claro. O Brasil inteiro tá esperando você jogar, mas sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. Até só tô te avisando, mas isso aí, né, fica em paz. Mas todo mundo tá realmente esperando você jogar, cara. Então, tomar uns drinks, né, conversar um pouquinho. Hi. Hello. This is our Jamaica y Mango tea. It is a cold brewed hibiscus tea with a touch of sweetness. All of our recipes here are authentic from Mexico. Okay, that sounds great. Cheers, cheers, cheers. Vai experimentar? Vamos. Tchim. Nossa. Nossa, bom demais. Que isso, cara, eu não sabia que era bom, não. Bom demais. Falando em México, tá? Vamos voltar um pouquinho antes da gente ir mais pra frente. Então, cara, grande final, México, valendo basicamente a vaga, né, da sua vida. Não só da sua, mas do seu time inteiro. Como é que foi pra você, tipo, esse dia, assim, pô, você acordou falando, pô, isso aqui tá valendo tudo agora, eu treinei pra isso. Cara, eu acordei, tipo, num sentimento de... A gente fez todo ano pra estar nesse momento agora, porque, tipo assim, é outra vida isso aqui, né? E, eu sempre desejei isso aqui, então... Dormindo naquele dia, falei, não é um sonho, por favor, não é um sonho. It all comes down to this. Grand finals ahead. One best of 5 remains for these two teams. And for one, their journey about to end. The other, only getting started. One will be ascending to VCT Americas, and so well-deserved. Do you feel that you guys were ready for the match? Like, did you guys make like any anti-strat against your game? We felt like they play very loose and like puggy, and like that's what we saw from what we watched, and so like there was not a lot to like take other than they're gonna be very like aggressive in certain spots, and like they had like players that can like multi-frag a lot, and they still did it to us in that grand finals. If we like one by one individually peak, I felt like that's where they shine because they were very like mechanically good. You said that there's a guy that was like multi-fragging. Do you remember who? For sure, Spike is like the big like impactful player they have. Us Brazilians see Spike as like a big hope for Brazil, you know? Like he is like initiator player, like making calls, like getting space, hey, come here, I'm gonna flash. And it's rare to see a kid, basically a kid, 17 years old, doing that stuff. Yeah, it's funny you say this because I think highly of Spike for sure. Spike is like one of those players where like, he's kind of like a wild card. Me and like Asuna were playing rank one day, and we got into a game with him, and I was just watching him play, and I instantly just like said like, this guy is legit Asuna. He's Brazilian Asuna. Yeah. High pressure in the sense of he's just always in your face. His utility is actually really, really good. He's gonna be fighting you with his teammates in like angles where it's just like feels like you're in a disadvantage. Agora LZ, no meio da smoke, Spike. Na mosh pit, ele quer mais, hein? 4K do Spikezinho! When you're playing this Neon Agent especially, you like kind of don't have a chance sometimes if he wants you to like just almost suffer, he can. Like in terms of just like his movement, he'll like move side to side for his teammate to shoot you, or like he'll just jump spot, stun you, and just his aim. His aim is like he can just one tap you whenever he wants. Na mão, e agora Spikezinho! It's hard to deal with players like that. It was me playing against EA, bro. Loud. You know, like it was so hard. Every time that he was on my face, I felt like probably felt the same playing against Spike on that match. Yeah. Spike, you're kind of just like, oh, he's gonna come through the smoke. I gotta like gun out. Like I have to be prepared for like anything realistically. And those were like the hardest players to play against. For sure. Então, eu lembro que assistindo a grande final, essa foi a grande diferença, né? De vocês pro outros jogadores do outro time. Que você tinha essa malícia, né? De você usar um recurso, de dominar na mira, ser mais proativo. E eu acho que, pelo menos na minha visão, essa é a maneira que você joga que eu gosto muito.
Cara, eu também acho que é tipo assim, mas eu jogo um pouco na coragem também, tipo, na noção mesmo. Man Smoke, né? Mas você acha que isso teve um impacto na grande final, assim? Muito. Acho que esse estilo de jogo leva a gente pra vitória também, né? Tipo, alguns rounds que era tipo, perdíveis, assim, eu trago de volta. Como pancada fala, time que não ganha clutch não ganha campeonato. Exatamente. Então, essas mini coisinhas que ganha assim, o troféu, né? Os jogos grandes. Né? Isso, O jogo grande jogos precisa grandes. disso mesmo. E agora vem no stun, Spikezinho, pega o Nismo, teve stun do Zap também. Olha o Spike, se complicou, mas ele acerta mais um, que é isso? Grand Finals day, obviously, there's like a lot in your head. So like, you don't want to like, oh, since it's Grand Finals day, I'm gonna do this and this and this to make sure I'm prepared. I treated it like any other day. Obviously, like, I was constantly thinking in my head, oh, we're back in the same spot. Gotta make sure we win this time. M80 have been playing for 2 years, the core of this team, for this moment. This moment again. They got here last year. They played against the Guard, who beat them, made it into partnership, and look at the year that they've had internationally. One of the best teams in the game. And how crushing it would be for M80 to make it to the finals and come up short again. When I was watching, it was 1-0, and you started popping off on the second map on Icebox. You were hitting like every shot. You were hitting the timings. Your lurk was insane. It was so hard to get you off like B when you were playing Viper. And now the nice spot 3. 80, good for the first. Follow Paranoia though, decent quality. Yeah, that will be enough. Icebox is definitely like a map I'm very confident on. Because of that, I'll just like perform very, very well because of it. And I think also just IGL-wise, I have like a really good understanding on like how to play that map and how to pull rotations and like how to execute the bomb sites. And anytime I want a map where I'm comfortable, Side through mid. just everything becomes easier. Sentry turret. It'll commit here or find a pick. They may have to back off. Even on Abyss, like the next map, it's a map we didn't play a lot, but still very confident like what we can do and like how I can play it. Guardian and a Sheriff, but Prize, whoa. Knows he's got at least one player for 2G deep. Xander spams out one angle just down to Zap, and Xander will find that with the... Just the more confident and comfortable you are, like mentally, it's just like you can visualize what you're gonna do on the map. It's just everything changes. It's a game changer. Yeah, I think like you can anticipate your plays and the enemy plays as well. So Yeah. that's what makes you like get more frags. Xander holding headshot lineup is perfect. Silence trying to follow up, but no sir. Xander for 2. First knife goes wide. Xander trying to take the battle, get out of his way. Trade is out, but the numbers are still so good for M80, including the operators. M80 gonna take a 2-1 series count advantage as Koaladu puts the nail in the coffin. What a match. 2G. Now, Wyatt, this is their life on the line. A map we've never seen from them. I mean, frankly, if you're wanting 2 games to win right now, I would kind of hope that they're going to have Spike play Neon and bring out the Neon comp and that be the solution to their woes on, you know, the prior 2 maps. Quando a gente tava no 1-2 lá, a gente sabia que a gente ia ganhar. O Yushi até falou pra gente lá que tipo, só já tava escrito a história, então era só ir lá fazer. Então a gente tava bem suave jogando, a gente sabia que a gente ia ganhar. E, cara, é bizarro a sensação de jogar em um palco, assim, numa grande final. Porque a gente nunca tinha chegado numa grande final, né? Era o nosso primeiro MD5 nós jogando. E uma sensação muito, muito histórica. Você ainda tava confiante, você ainda falou, cara, não passou, nenhum momento passou pela sua cabeça, momento cara. Que a gente ia perder aquilo. Vocês tiveram alguma conversa, assim, antes do 2-1, rolou aquela... Ah, rolou aquele papinho lá que a gente ia jogar Heaven, né? Que a gente ia mostrar a nossa comp. Então, Izuyoro. O Izuyoro. Okay, and no one expected that. Now you're running double duelists. There's no more excuses. You gotta show up here when it matters most. You definitely got to show up, and you're showing up with a brand new comp, so this is untested now for 2G. Bom que deu certo, né? Deu certo, bom tá que deu bem. certo, cara. A gente tava com muita mira aquele mapa também. Verdade, né? Já vai buscando espaço, Spikezinho, pega uma kill, fica miado, mas escapa. Trigger discipline. Moveu passando do Spike. 2G looking clean through 3. Provavelmente naquele 4-0 que o Rap pausou, lembro até hoje, que eles estavam, tipo... Que eles estavam tentando mudar o plano deles, porque tava dando tudo errado pra ele. They kind of just surprised us with the ISO Euro, and we were getting picked a lot, and
it's one of those comps where if you start slow, you're just gonna lose the map, and that's exactly what happened. They start snowballing on us. We got picked. They won the first 2, 3, 4 rounds, and then they have Euro ult now. They have ISO ult now. You're kind of just like climbing a mountain. Tentativa do varado, o spot é muito bom. E agora, o Xander fica marcando, quebra o confinamento, escapa da paranoia Silence. E agora, da ultimate, pra definir o round, a primeira metade. Vai Silence! You want him at 5? You got it! Even before the map, like everyone's saying what they're saying and like, oh, just relax, guys, it's okay. But everyone's gonna have anxiety. Everyone's gonna have like a sense of urgency, and feel like you can tell like when like maybe the heavy like breathing and all that, like the like those like it definitely can be shaken up because of like the whole if we win this map we're gonna make it to the big league and yeah. E aí veio pra Bind que eles não treinavam, tipo, não jogavam faz muito tempo. E a gente foi lá, pau. Acertando na direção dos jogadores brasileiros, vem o segundo tempo da Trash, dá uma driblada, faz strafe do Tubarão, olha o strafe do Tubarão! Passa a faca no Lu! Que beleza essa Trash! Gente, agora vai recuando, e o Spikezinho bem posicionado, a Dizzy vai cegar, ele fica certo também! Eu lembrei de uma jogada sua que tava 10-6, tava 3x3, você lembra até hoje, tá? O Winguinho. O Wingman foi pra esquerda e tal. E aí tava um 3x3, você limpou os dois caras do bomb site. Tapão, mas é destruído, Spike mais uma! Clicar logo nessa Spike, agora já sabem! E aí eu falei, nossa, que ganhamos. Aí na hora, pra mim, né, vendo de fora. E agora vem a Dizzy, o Spikezinho se complica dentro da smoke, vai passar o jogador. Bela bala, Spikezinho, é na tua, vai Spike, mais uma, não quer mais, 3 kills, é pra fechar agora. Tamo na América, tá muito perto, tamo na América. Pode ser na ultimate, olha aí! Cara, não tem nem como descrever a sensação assim, né? Tipo, quando o Silence tava defusando a bomba lá na Bind, pô, já tava tirando o fone, foi abraçar o Prize lá. Então meu coração tava 1000 naquela hora, porque parecia, tipo, real o que eu sonhei tudo. Levantar um troféu ali no meio de um monte de pessoa. Então, cara, eu tava vivendo pra aquilo, né? E aí eu consegui. Bate o game! É campeão do Ascension! E o Brasil tem mais um time no VCT América! É isso, rapaziada! After the loss, like seeing my teammates like sad, that's like the worst feeling. Everything kind of snaps, like just like everything I kind of worked for like throughout the year. Even this, I kind of worked for it for 2 years, kind of just all like, damn, what's it all for? But like, we become better players because of the work we put in. I think everyone like found their like footing in like other places, like Net to C9, Koala went to Na'Vi, I went to 100 Thieves. Yeah, it's definitely a blessing in disguise to join 100 Thieves. Like, obviously, I wanted to make it with the M80 boys. I spent like a lot of time with them, and part of me just wishes I could like, do it with them. Like in another universe, I wish I could, but Yeah. Cara, é muito legal de estar conversando com você, porque eu te via muito tempo atrás jogando campeonato. E no Beta eu acho que já joguei contra você, que era o Aposentado Te Matou. Não era esse. Aposentado Te Matou. Era Vim do LoL e Te Matei. Vim do LoL e Te Matei. Eu já joguei contra você no Beta e, pra mim você é uma pessoa muito especial, assim, pra mim. Uma motivação, assim, pra mim. Você tinha quantos anos no Beta? 14. Nossa senhora, eu tô muito velho, cara. Não, muito da hora, cara. E uma coisa que é legal, assim, quando eu vi você jogar, não só dentro no campeonato em si, mas quando eu vi a comunicação. Que é uma coisa que faltava muito, assim, pros nossos jogadores, né? Dos jogadores brasileiros, que é a parada de você ser proativo. A gente, no time era, quem tinha mais recursos joga. Então, fala tudo. Então, normalmente eu que tinha mais recursos, então eu calava mais as... vai por baixo ali, eu flash uma pra você pica, tenta voltar, essas coisas. Mas é que você não entende ainda, você vai entender quando você for mais velho. Mas você fazer isso com 17 anos, numa MD5, no último mapa, é isso que importa. Não é só a questão de você estar fazendo ser proativo, você não hesitou, sabe? Não teve hesitação. Então, isso que eu admirei muito. Eu falei, pô, esse moleque aqui é muito bom, tô muito animado. E aí, cara, você não conseguiu jogar no começo do VCT Américas, né? Aí eu fiquei, não, meu Deus. E pra você, como é que foi isso? Né? Você tá ali, assistindo o seu time, você ainda não tinha feito 18 anos, e aí você ficou, acho que 6 meses?
Pra mim, tipo, eu acho que foi bom, foi muito bom pra mim, porque eu acho que deu um tempo off do jogo e, tipo, eu ver mais por cima, assim, mas, tipo, não é mais trocação de tiro, assim, pra mim era mais tática. Então, eu acho que isso melhorou muito minha mente dentro do jogo. Então, muito ansioso Você aí pra percebeu que estrear. o ritmo de jogo é diferente, né? Muito. Tipo, lá a galera pune muito, né? Sim. Quando você comete um erro, a galera te pune muito. E aí eu comecei a pensar, cara, esse moleque deve estar se coçando pra jogar, né? Muito, Falei, pô, muito. ele deve estar esperando ansiosamente. E obviamente, né, cara, teve mudanças no time, na line-up, você tava lá só vendo e agora você tem essa oportunidade de jogar. Então, pra mim, acho que seu coração deve estar, mano, Muito a milhão. ansioso, muito a milhão. ansioso. Eu acho que não importa o que aconteça, cara, você tá ali sendo você mesmo. Você entende o que eu falo? Tipo assim, você não precisa criar essa expectativa em cima de você mesmo. Eu acho que a expectativa é pro seu time, né? Você não precisa colocar tudo nas suas costas, nos seus ombros, você não precisa carregar todo esse peso sozinho. Inteiro Então, só acredito eu. que... Exatamente. Faz tempo que eu não jogo, então tipo, dá aquele negocinho no coração de querer jogar como um time, assim, que a gente... Um sentimento de evolução muito, muito grande, desde aquela, assim. É só o sentimento de vitória mesmo, que a gente vai conseguir tudo esse ano de novo. Sentir as coisas boas de novo de jogar um campeonato, né? Recomeçar, né? Legal. Saúde. Tem que falar que você vai ganhar, pai? Vai ganhar. Champions? Vamos pra Champions, então. Champions. Toma.